Agora nós estamos de volta aqui no De Bem com a Vida e a gente vai falar de um tema que muitas vezes as pessoas não gostam muito de tocar, porque dói, né? Falar de decepção, falar de coisas que muitas vezes trouxe tristeza, né? Trouxe desequilíbrio para a pessoa. Muitas vezes a gente foge desse tipo de assunto, até por isso que nós hoje colocamos uma pergunta, né? Uma enquete, se você realmente assumiria que você precisa de terapia, se você precisa, né, de ajuda, até mesmo por causa de uma decepção, de alguma situação que aconteceu na sua vida, porque o ser humano ele tem o costume de não querer assumir que precisa de ajuda. Mas para falar um pouco mais sobre isso, para você poder entender e até mesmo como lidar com algumas decepções, porque acho que 100% do ser humano passa por isso durante a vida. Nós estamos hoje aqui com o terapeuta Carlos Florencio, que é especialista em liderança pessoal e especialista em resolução de conflitos. Olha, boa tarde, Carlos. Boa tarde. Eu acho que todo mundo precisa de alguém para ajudar a resolver os seus conflitos. Os seus conflitos, né? Todos nós temos algum tipo de conflito. Eu digo que o conflito é sempre quando você sente uma espécie de barreira, né? E aí você não consegue transpor essa barreira, né? De repente você tem o teu próprio conceito sobre a vida e a outra pessoa tem um outro conceito sobre a vida. Então você cria esse embate, você cria esse conflito de razões. A minha ideia, o meu ideal é diferente do seu ideal. Então, se nós, de repente, dentro de uma negociação, né, numa relação, não conseguirmos chegar a um bom senso, ou um senso comum, então nós podemos aqui gerar um conflito, né? Ou seja, a minha ideia não está sendo equilibrada com a sua ideia sobre um determinado assunto, né? Então, aí conflitos nós temos vários, porque as pessoas elas vão criando seus conceitos e dentro desses conceitos elas acham que esse conceito é o certo. E aí depois, né, já que estamos aqui e fala-se tanto em Deus aqui, né, como nós somos uma centelha divina, todos nós temos um pouquinho de prepotência de achar que que todo mundo tem que ser igual a nós. Então, no momento ser o dono da razão, né? Exatamente. Então, a decepção é justamente quando a gente percebe que o outro não é igual a nós, que o outro não age como a gente e não vai fazer isso. Por quê? Porque cada ser humano, ele é singular, né, incomparável, indivisível. Portanto, ele é único, né, na sua unicidade. Então, nós temos que perceber que é através desta diferença que eu, de fato, consigo perceber aquilo que eu sou. Né? E o outro eu sempre vou perceber diferente. Então, ao me decepcionar com o outro, eu não perceber que, de repente, o outro é diferente de mim. E olha, se a gente ficar observando, se sentar num banco de praça e você ficar observando todas as pessoas passando, você vai ver que você não encontra ninguém igual. Até mesmo quando são gêmeos. Você vai ver que gêmeos andam diferente, né? Às vezes a forma de pisar, a forma de mexer a cabeça, né? Então você não encontra essa igualdade nem física e nem psicológica, né? Esse é o grande mistério da criação. Que Deus consegue criar milhões e milhões, né, bilhões de pessoas, cada uma com a sua individualidade. Não, né? E a criatividade é impressionante, né? Porque ninguém é igual. Não é. Né? Quer dizer, já por uma lei até da física, não levando para o lado muito religioso, tudo que existe ocupa um espaço e um tempo. Automaticamente é único, já por uma questão até mesmo de física, né? E todos nós somos diferentes. O problema é que as pessoas, dentro da nossa sociedade, as pessoas acham que elas têm que ser iguais às outras, copiar as outras. Com isso, desenvolve um famoso pecado que é o pecado capital da inveja. Porque eu quero ser igual a outra pessoa, ou eu quero ter aquilo que é da outra pessoa. Ao querer o que é do outro, ou querer ser igual ao outro, significa que eu estou rejeitando a minha própria existência. Então, eu já estou fazendo uma autossabotagem ao meu processo evolutivo espiritual, né? Que a minha especialidade é autossabotagem. Mas você sabe, Carlos, que até na Bíblia a gente encontra Deus tratando diferente pessoas que cometem as mesmas situações. Para um, Deus trouxe um tipo de correção, para outro, de outra forma. Cometeram os mesmos atos, foram os mesmos fatos que se produziram, mas para cada um, Deus trouxe um tipo de correção diferente. Porque eu acho que Deus, na sua grande sabedoria, Ele mesmo entendeu, não adianta buscar o mesmo tratamento, porque cada um é diferente. Eu tenho que buscar qual o tratamento que vai se encaixar nesse, qual o tratamento que vai se encaixar naquele. Então a gente vê até numa questão espiritual, Deus nos mostrando isso também, que Ele identificou já
desde o início, ele já criou sabendo essa grande diferença que há no ser humano, né? Então, nem a questão espiritual pode criar esse bloqueio na pessoa, achando que não, né? Que eu vou encontrar todo mundo, mesmo numa igreja, mesmo numa comunidade, mesmo numa, vamos dizer assim, numa seita, numa religião, que seja. Você vai encontrar pessoas que sejam iguais, pode pensar em alguns aspectos igual, mas não quer dizer que é totalmente 100% igual a forma de pensar, o raciocínio. Não, isso né? é impossível, é impossível. Tem uma coisa que é a minha consciência individual. A consciência individual é que caracteriza a minha individualidade. E tem uma outra parte de mim que é que se relaciona com o meu meio, que é a minha consciência coletiva. Dentro da consciência coletiva, eu de repente vou sair com algumas pessoas que gostam de futebol, outras pessoas que gostam de novela, outros que gostam de ir à missa, outros que gostam de ir numa balada. Portanto, esta personalidade, digamos, coletiva, representa essa consciência coletiva que eu possuo. Mas eu continuo tendo a minha consciência individual. Então, é importante, no meio desse grupo que você se que a pessoa preserve essa consciência individual, porque senão ela pode se perder no que seria o certo para os outros e aí ela deixa de existir, ela se torna um ser invisível. Então, eu trato muito isso com algumas pessoas que têm a capacidade de conseguirem ficar invisíveis. Aí depois elas saem na rua, ninguém nota, não tem brilho, vão para sei lá, tentam arranjar alguém para namorar, não conseguem, arranjar um bom emprego, não conseguem, porque elas perderam esse brilho. Por quê? Porque elas vibram na rejeição, elas perderam essa individualidade, elas questionam demais a elas mesmas, né? E automaticamente ela perde esse brilho dessa energia, né, de atração para atrair coisas legais e boas e prósperas, né? E afeta tudo, né? Até as questões de relacionamentos a dois, amigos, família e tal. Né? E olha, até assim, trazendo para esse assunto do coletivo, eu acho que a decepção sai dentro do coletivo. Porque a pessoa vai criando aquela consciência que ela está num grupo que ela se encaixou, que pensa da mesma forma, que ela quer ser igual, que quer igual a ela, e no coletivo ali, ela não entendendo essa individualidade, ela acaba se decepcionando no dia a dia. Ela decepciona tanto no coletivo, na relação com o seu meio, com o seu entorno, como na relação com ela mesma. Entendi. Né? Por quê? O que é que acontece aqui? Quando nós somos crianças, nós absorvemos só as informações e nós não temos nenhum filtro de questionamento, nós só absorvemos. Por que tem que ser assim, né? Ninguém fica perguntando isso. Né? Porque você não tem ainda o cérebro formado, você não tem a capacidade ainda de questionar as coisas, só depois da adolescência que você começa a questionar, começa a ter um embate com os seus pais, começa a procura da tua personalidade e tal. Mas até lá, digamos, o seu ensaio de vida é só absorver informações. Então você fica altamente, digamos, vulnerável a essas informações e elas acabam influenciando a formação da sua personalidade. Então, digamos que você é uma pessoa que nasce dentro de um ambiente onde você não é valorizado, onde de repente você não é amado, ou tudo que você faz não tem valor, sabe? Dizendo, nada que você faz é direito, menino. Você não presta para nada e tal. Tudo isso, essa criança vai absorvendo e vai ficando lá no seu inconsciente. E ela gera dentro dela um processo de cobrança, onde ela automaticamente vai querer resolver isso. Então ela sai depois pela vida tentando o tempo todo mostrar para os outros o seu valor. Ela fica o tempo todo tentando agradar os outros para ela sentir que amada e reconhecida. Então as decepções, elas de fato, elas acontecem quando eu percebo que as pessoas não me deram aquilo que eu quero que elas me deem, para que eu consiga resolver os meus vazios interiores. Entendi. Então, portanto, a pessoa, ao questionar o seu amor próprio, ao questionar a si mesma e achar que de repente ela não tem valor, não tem direito ao amor, sei lá, alguma coisa está contra mim, a vida, quiçá Deus ou o que for, né? Depende de cada pessoa, ela automaticamente cria aí uma espécie de bloqueio. Então, para tentar resolver, ela às vezes cria inconscientemente, né, digamos, mecanismos de resolução. Então, ela procura, de repente, ser uma pessoa muito legal, muito maternal, aí ela acaba vivendo demais para os outros, não vive para si mesma, numa tentativa de recuperar aquela mãe que não amou, numa tentativa de recuperar aquele pai que foi muito opressor. A pessoa não percebe que ela está sendo vítima de um processo inconsciente, repetitivo na vida dela, que
se torna até um processo obsessivo-compulsivo, de uma forma não tão dramática, tão psiquiátrica, mas acaba sendo, fazendo com que a vida dela fique condicionada a isso. Né? Entendi. Então, o meu trabalho é destruir esses personagens, esses mecanismos que a pessoa vai criando compensatório, que ela acaba anulando a si mesma e ela faz com que as experiências não, de fato, gerem aquilo que ela está querendo, contribuindo para as decepções constantemente. Né? Eu sempre digo para os meus pacientes, não são as pessoas que me decepcionam, sou eu que me decepciono com as pessoas. Pessoas é diferente, Então, né? não são as pessoas que me magoam. Eu não posso dizer assim, você me magoou. Olha, você me decepcionou. Não. Eu é que achei que você era diferente. E ao perceber que você era diferente do que eu achei, eu não concordei. E aí, então, eu me decepcionei. Entendi. Então, é um uma processo, verdade. a pessoa faz todo o processo Quando sozinha. ela começa a raciocinar dessa forma, ela começa a entender esse Aí sentimento. ela vai entender o que é o perdão. Eu perdoo quando eu compreendo que eu queria que aquela pessoa fosse diferente e que aquela pessoa não tem obrigação nenhuma de ser diferente para sustentar ou resolver uma deficiência em mim. Entendi. Entende? Tem pessoas que não conseguem resolver isso e criam relações por deficiência. Por exemplo, eu vivo um relacionamento a dois com uma pessoa, onde eu sou dependente da segurança dessa pessoa, eu sou dependente do carinho dessa pessoa, eu sou dependente de alguma forma. Existem dois tipos de relações. As relações por deficiência, que representam aquilo que é deficiente em mim, que eu vou buscar no outro para tentar pessoa. suprir em mim, e as relações por excelências. Essas, sim, de fato, são as verdadeiras relações amorosas, porque eu tenho a sensação de que eu expando quando eu estou com aquela pessoa. Eu não questiono, eu aceito ela como ela é e a gente consegue sentir que existe um diálogo e tal, não existe rejeição. Consegue conviver com as diferenças, né? Exatamente, não existe mitificação. Eu não estou mitificando, eu não estou querendo que aquela pessoa seja o príncipe que vai, sei lá, me fazer uma pessoa plena. Eu não quero que aquela pessoa seja uma princesa que vai fazer com que eu seja um homem pleno. Não existe essa mitificação. Né? Eu tenho até uma piada que eu falo num curso que eu dou sobre aprender a amar, que eu falo para as mulheres presentes. Lembre-se, se você desejar um príncipe, nos momentos que decorrem, né, no momento presente, vai ser meio difícil. Primeiro ele vai chegar num cavalo. Onde é que você vai colocar o cavalo? Depois, príncipe, ele não gosta de trabalhar. Você vai sustentar ele? Então, pense bem se você quer um príncipe, ou você que de fato quer um homem legal, que te ame, que te aceite como você é, e que você consiga amar e aceitar ele como ele é, e que vocês consigam expandir juntos e tal, numa grande cumplicidade, numa grande amizade. Infelizmente, as pessoas criam um ideal do que seria aquilo que vai suprir essas minhas carências. E as decepções é perceber que eu não consegui isso no outro. Você estava falando do príncipe, eu tenho também uma brincadeira que eu faço com as mulheres, que toda mulher que fica buscando o príncipe, depois de um certo tempo, o príncipe vai embora, só fica o cavalo, né? Que ele consegue ser príncipe por algum tempo, mas depois ele vai embora e vai ficar só o cavalo para você cuidar. Então, tem que tomar muito cuidado com esses ideais aí que a mulher cria, né? Essas expectativas que ela cria no outro. Quem sofre muito são muito mais as mulheres, porque as mulheres são mais emotivas, mais emocionais. O homem é mais mental, prático. Conquistei, está conquistado, está resolvido. Ele não fica ali, será que está conquistado? Mas será que vai viver comigo para sempre? Mas será que... Então, a mulher tem sempre esses serás. O homem mais resolvido, né? Essas dúvidas. Então, ela automaticamente acaba sofrendo muito. Aí ela imagina demais, e aí ela começa a imaginar, e ela começa a criar lá os seus fantasmas, e aí ela começa a cobrar e tal. Então, eu tive um caso de uma paciente minha, que ela veio fazer uma consulta comigo. E aí, na ficha dela, dizia que ela era casada. Depois da primeira entrevista, né, eu faço toda uma abordagem, e a gente tem uma conversa, e eu vou identificando esses mecanismos de autossabotagem. Aí eu disse assim para ela, qual foi o motivo que você veio aqui fazer a sua consulta? Ela disse assim, eu estou com uma crise no meu casamento. Aí eu peguei e disse assim, você é casada? Ela disse assim, sou. Você quantos anos? 40 anos. Aí eu disse assim, ok, então a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer você casar. Depois que você casar, nós vamos pensar se você vai se divorciar ou não. Ela disse assim, como assim? Não, mas eu quero me divorciar. Eu já estou casada. Eu disse assim, não, você não está casada.
Porque o que eu percebi foi, você casou com um homem que você achou que era de uma forma. Depois de um certo tempo, você percebeu que ele não era dessa forma. E aí você tentou mudá-lo durante um bom período. Depois você não conseguiu mudá-lo. Aí você começou a cobrar que ele deveria ser aquilo que você queria. Depois você viu que não deu certo. Aí começou a indiferença, começaram os conflitos no seu casamento. Não foi assim que aconteceu? Ela disse assim, hoje ele praticamente não conversa comigo. Então, aí eu disse assim para ela, então eu vou te fazer uma pergunta. Se você tem alguém na sua vida que lhe trata com indiferença ou com agressividade, é porque você está rejeitando essa pessoa, e essa pessoa, para se defender dessa rejeição, o homem se defende ou com indiferença, né? Ou com agressividade, porque é uma energia ruim, né, que aquela pessoa está recebendo. Ninguém gosta de deitar com uma pessoa que está rejeitando a ela, né? Quer dizer, ou conviver com uma pessoa que está rejeitando. E às vezes é muito sutil, basta eu querer modificar alguma coisa em você, eu já estou te rejeitando e já estou mandando essa energia ruim para cima daquela pessoa. Já não está gostando de Já não estou sabendo amar, porque amar é aceitar, né? Então, aí nós fizemos um trabalho bem legal. Eu disse assim, olha, então vamos fazer o seguinte, você durante 15 dias vai aceitar esse homem como ele é. E ela fez aprender a andar com ele. Você sabe que eles não se separaram? Estão juntos. Olha que legal. 40 anos é uma história. É uma história, porque a gente teve que destruir aquela imagem que ela tinha do que seria o perfeito, casamento, né? Ideal. Entende? Coitado do homem, não estava sabendo de absolutamente nada, estava sendo vítima de um ideal que ela criou, entende? E que ele, no fundo, gostava dela, mas ela é que foi empurrando ele para fora. Então, essas são, digamos, esses ideais que as pessoas vão criando, é que vão gerando essas decepções, essas mágoas, essas desilusões e tal. Eu digo que na vida, tudo tem que ter um ciclo. Tudo tem ciclo. Da mesma forma que você, quando se alimenta, você mastiga, você engole, você fica com a vitamina, o que você não precisa, você manda embora, você estabeleceu um ciclo de uma troca, tá? Então, quando uma experiência vem e de repente você se magoa e você guarda essa mágoa dentro de você, isso pode com o tempo se transformar numa doença psicossomática. Então não é legal. Então é bom que a pessoa consiga trabalhar essa compreensão, esse perdão, essa libertação dessa energia, porque se isso gerar peso, espiritualmente agora falando, né, não dá para a pessoa ascender, não dá para ela subir. Como é que ela vai subir, né, se elevar, se ela carrega esse peso? Ela vai ter que saber gerar a leveza nesse processo, para que ela possa ascender na sua vida. Por isso então, que a gente trabalha muito o perdão na igreja. Por isso que ela tem que trabalhar muito o perdão. A gente tenta trazer a pessoa... Mas tem que passar pelo processo de compreensão. Ela tem que aceitar... Porque o perdão não é só falar, perdoei, né? Eu preciso viver o perdão. Você tem que aceitar. O problema é que quando eu fico indignado, né, e automaticamente fico com raiva, é porque eu não aceitei. Então toda pessoa que tem raiva de algo que ela não aceita. Ela ficou indignada, porque ela achou que ia dar um resultado e no fim deu outro resultado, e ela não aceita o resultado e aí ela esbraveja, né? Da mesma forma que uma pessoa também, quando fica magoada, ela esperava que ia ser de uma forma e depois foi de uma outra forma, entende ou não? Então é uma incapacidade, a pessoa que tem raiva, a pessoa que fica indignada, a pessoa que se magoa, que se decepciona, que se desilude, é uma incapacidade de saber lidar com a realidade. Entende? A pessoa só sabe lidar com a ilusão da cabeça dela e ela não sabe se adaptar à realidade. Então, por isso que ela que se decepciona, e o problema é só dela. O outro nem às vezes está sabendo de nada. Disso, nem e ele ainda é vítima dessa pessoa. No que eu te decepcionei, né? Muitas vezes. Doutor, e no caso das pessoas assim, por exemplo, eu vejo muitas pessoas decepcionadas com amizades, né? Às vezes caminhou muito tempo com uma pessoa e sempre eu ouço esse termo, ouço falar muito sobre isso, que eu estou decepcionada, e essas pessoas acabam criando um bloqueio, que você falou que é uma proteção, e acabam não se relacionando mais, né? Elas vão para a solidão. Elas acabam tendo um medo, um receio, acabam se reservando mais. Tem medo de se machucar. Isso seria um desequilíbrio que ela acaba gerando, porque é que eu vi, né? Porque tem um equilíbrio energético. Sim, né? É uma emoção, é uma energia, né? Porque isso circula. Quando você fica com raiva, você libera adrenalina. Então, essa é uma energia que vai circular no seu sangue. Como você vai metabolizar essa adrenalina é como você trabalha o seu autocontrole. Se você não souber metabolizar essa adrenalina, você pode partir para uma agressividade.
né? Física mesmo. Se você conseguir metabolizar e perceber, espera aí, eu não estou aceitando a outra pessoa, deixa eu respirar. Não estou sabendo lidar com essa situação agora, né? Trabalhar o autocontrole. Isso eu ensino muito às pessoas no meu trabalho, porque quando você aprende a se controlar, você aprende a se liderar. E quando você aprende a se liderar, de fato, você começa a ser o dono da sua vida. Até lá, as coisas vão te liderar. Entende? Então, enquanto as coisas te lideram, te decepcionam, você fica com raiva, você fica descontrolado, significa que as situações é que estão liderando você e não você as situações. E isso tem apenas a ver com uma questão simples de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Entende? Isso é uma forma prática de se trabalhar com isso. Essa é a minha especialidade, ensinar as pessoas, né? Porque eu digo sempre que Deus nos colocou aqui, esqueceu de dar um manual e assistência técnica. Aí a gente tem um corpo e a gente não sabe como é que vai lidar com isso. E até porque o ser humano é tão complexo, né? Muito complexo. Então, eu creio que a gente vai, os anos vão vindo, a gente vai descobrindo cada vez mais o ser humano, descobrindo coisas novas no ser humano. E não se chega a nenhuma conclusão. Não se chega a nenhuma conclusão. A única conclusão que se chega é que é um ser multidimensional, complexo, como está em evolução, como tudo no universo, não podemos definir que ele é isso. Né? Porque ele está sempre num processo de evolução. O que cabe a nós é, dentro desse processo, aprender a nos conhecer, fazer uma autoanálise, uma autoobservação de como eu me relaciono com o meu mundo, onde é que eu tenho os meus conflitos, se é num relacionamento a dois. Onde você tem um conflito é porque você não aceita, alguma coisa você não está aceitando. Você quer que seja diferente para satisfazer alguma coisa em você. E é simples como isso. Então, é muito fácil, digamos, ser feliz. Né? Mas as pessoas, elas conseguem fazer o mais difícil, que é ser infeliz. Porque consegue complicar aquilo que é fácil, né? E aí, nisso que você estava falando sobre a questão das amizades, existem dois tipos de amizades. A amizade por interesse e a amizade desinteressada. A amizade desinteressada é a amizade amorosa, onde eu amo e aceito aquela pessoa e é ótimo, é amigo para todas as horas. A do interesse é por uma situação específica. Aquela pessoa é a pessoa que eu tenho interesse porque eu estou sozinho, eu vou usar ela para poder sair, porque eu não quero ficar sozinho, é porque eu quero alguém para ir numa balada, eu quero alguém para ir na igreja porque eu não quero ir sozinho, eu quero alguém porque eu preciso de alguém para passear ou coisa do gênero. Então, existe um interesse onde eu conjugo esses interesses. Então, as decepções nas amizades é porque a maioria porque existe uma gama de pessoas que são de fato amorosas, né? E elas, sem querer, elas acham que aquela pessoa está gostando dela, que está amando, que é verdadeiro amigo e tal. E aí depois ela se decepciona ao perceber que a pessoa só estava pelo interesse. Tinha algum interesse com aquela só amizade. Só pelo interesse, né? Entendi. Então, amor é quando eu ajo de forma desinteressada. Quando eu sou amigo de alguém, eu não tenho interesse porque ele é conhecido, porque ele tem dinheiro. Porque aí eu já passei para o plano do ego. Eu não passei para o plano do amor. Né? Então, quando eu passo para o plano do amor, eu não tenho interesse nenhum. Eu sinto uma vontade. A pessoa pode até dar umas mancadas, mas você dá mancada, mas eu gosto de você. Não adianta, eu gosto dessa pessoa. Né? Amigo compreende, amigo percebe que a pessoa não está bem. Aquele dia não era um bom dia, né? Que é um processo que ele está passando ali. Então, o amigo trabalha essa questão da compreensão e tal, né? Enquanto que quando não é amigo, a pessoa não tem paciência, já sai, já abandona, já não liga. Coisas pequenas já rompe uma amizade de anos, né? Você vê os amigos quando você de fato precisa de alguém, né? Nesse momento, conhece, né? Nesse você momento, vai ver os quem é de amigos. fato que é amigo, que se importa com você. É verdade. Então, decepções, mágoas, desilusões fazem parte da vida, ok? Não existe ser humano que não passou por isso e que não vai passar por isso. Faz parte. Como você vai digerir, processar isso, é que vai da habilidade e talento de cada um. Né? Então, existem formas de você saber lidar com isso. Então, se você é uma pessoa que está constantemente se magoando com as pessoas, se decepcionando, chorando, isso não é bom para você, porque isso afeta não só a sua espiritualidade, como a sua relação com o seu meio, como a sua performance na sua vida de uma forma mais equilibrada. E até a questão física, né? O corpo também, chega uma hora que o corpo também acaba sofrendo isso. É, né? Porque assim, quando você tem por exemplo, um padrão de você sentir que ninguém te ama e tal, você automaticamente, o teu cérebro, ele faz uma leitura e ele acha então que aí você tem aquela sensação de vazio, então o seu cérebro, tentando resolver essa sensação de vazio, ele faz você comer.
Então você começa a comer para tentar preencher aquele vazio interior. Entendeu? A minha vida não está doce, não tem doçura. Aí a pessoa começa a comer doce. Ela vai buscar de fora, novamente, alguma coisa para tentar preencher o de dentro. O cérebro tenta, porque ele quer o equilíbrio, e aquilo está incomodando a pessoa. Então eu vou fazer a pessoa comer, aí ela vai se sentir saciável, né? Então automaticamente equilibrou o processo. Aquele sentimento. Só que depois que fizer a digestão, vai voltar ao vazio de novo. Aí, aí vira um processo compulsivo. Aí por isso que as pessoas engordam e tal, né? Por conta disso. Outra forma da pessoa também desequilibrar emocionalmente na relação com o seu meio, devido a essas questões de decepções, é a pessoa, de repente, para mostrar o seu valor, ela bancar forte. Então isso também faz a pessoa ficar robusta, ficar mais forte e tal. Ou muito ansiosa, ela também pode aumentar o seu peso e também pode secar demais, que é aquela pessoa que leva as suas emoções para o lado mais da água, né? Então ela desidrata, né? E a outra acumula líquido, porque ela se protege do frio exterior, ela se protege das situações dessa forma. Então são mecanismos que eu chamo compensatórios para a pessoa tentar resolver esses desequilíbrios interiores. Olha, se a gente ficar aqui, a gente vai falar, porque isso é um assunto que a gente vai vendo em cada pessoa um detalhezinho, você vai, né, falando, olha, realmente isso acontece aqui, acontece ali. Então eu acho que realmente você falar com um especialista, passar por uma terapia, às vezes, passar, né, eu acho que é importante. Eu acho que é para a pessoa poder se entender, às vezes, né, porque às vezes a pessoa não entende. O terapeuta é o assistente, né, é o técnico, né, é a assistência técnica. Que consegue dar para a pessoa esse auxílio que às vezes ela sozinha não consegue. Exatamente. Né? Hoje a gente até abordou esse assunto, porque até mesmo no meio evangélico, às vezes existe um bloqueio, né, em relação a esse tema, né, às vezes as pessoas tem um pouco de resistência, né? Não querem aceitar essa necessidade, mas eu acho que tudo que vem para acrescentar, tudo que vem de uma forma coerente, que não fira os teus princípios, a pessoa tem um filtro, né? Ela pode usar esse filtro até mesmo numa terapia, desde que ela tenha os seus princípios, não queira tocar nisso, ela pode também, mas eu acho que tudo também que você pode buscar para ajudar, aquilo que você não consegue entender em você mesmo, eu acho que é excelente. E hoje nós temos uma gama, né, de hipóteses das pessoas poderem se ajudar. Eu acho que elas têm que fazer esse movimento, né? Para mim, todos nós somos uma consciência em evolução, né? Para mim, Deus é uma consciência máxima, né? Que domina isso tudo, uma grande inteligência. Então, se esse Deus é essa consciência máxima, essa inteligência, né, que criou isso tudo, esse cara, desculpa a expressão, quem fala cara assim era Dercy Gonçalves, que era uma paciente minha, ela dizia, esse cara é o máximo, né? Porque se esse ser, né, que criou isso tudo tem essa consciência tão plena, essa inteligência tão plena, eu, na minha evolução, o que é que eu devo fazer? É ter essa inteligência e adquirir essa consciência. Porque aí é como eu vou até lá. Para poder me transformar, digamos, num ser que serve, de fato, à humanidade, serve à sociedade, serve à humanidade, serve a uma causa, todo, né? Como um todo. Eu acho que tudo está aí sincronizado, né? Uma coisa está ligada à outra. E hoje em dia as terapias, elas se transformaram em algo bem mais holístico, muito mais amplo. Ainda tem os processos muito cartesianos e tal, né? Que não é o meu trabalho. Então, para mim, cada pessoa eu trato como sendo única e dentro de um contexto único e faço ela se ver de uma forma muito mais plena, para ela sair daquela questão pessoal, tá contra mim, tá a favor de mim, tentando tirar vantagem, fazendo manobras emocionais, chantagem, aquelas coisas, chorando, dramatizando para ver se os outros têm pena, se fazendo de vítima. E todas essas, digamos, essas energias, né, essas emoções que acabam gerando bloqueios na pessoa, que impossibilitam ela de ser feliz. Né? É verdade. Olha, quero agradecer muito, Carlos, a tua presença aqui, esse bate-papo tão gostoso, não vontade nem de interromper, mas olha, para você que está em casa, que esse bate-papo aqui, você tenha entrado nele, tenha entendido, tenha percebido que às vezes você precisa descobrir algumas coisas dentro de você mesmo, até para solucionar outras que você muitas vezes não consegue solucionar. E eu quero deixar os contatos aí também para você que queira conhecer um pouco mais o trabalho do Carlos Florencio,
para você que queira, de repente, conversar com ele também, tá bom? A gente tem o telefone para o contato 0 operadora 11 3487 0817 e tem o e-mail também, contato@phvida.com.br e o site também www.phvida.com.br. Carlos, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Também, viu? Pena que o tempo é curto para a gente conversar, mas foi muito produtivo, né? Tenho certeza. Olha, e para você que está em casa, depois de ter falado daquilo que são as nossas emoções, nós vamos falar daquilo que também parte do espiritual, parte daquilo que nós cremos. E agora, no De Bem com a Vida, nós vamos no pensamento do dia com a Bispa